Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Reflexões de um Cristão no século XXI. Sou Marcos Valadares. Esse é o nosso vídeo sobre inerrância bíblica. É o nosso vídeo de número 3. Nós estamos falando aqui mais objetivamente aos cristãos. Hoje, então, nós vamos falar desse tema muito importante, que é inerrância bíblica. O que isso significa? Bem, no universo dos cristãos, existe um certo gradual, um degradê, digamos assim, com relação a isso. Inerrância bíblica é a crença de que, de fato, a Bíblia, em nenhum dos seus aspectos, em nenhum momento ela é errada. Então, assim, quando a Bíblia falou que, na verdade, foram 2 quilos que trouxeram, não falo 2 quilos, né? Mas um ciclo, ou 7 hômeres, ou, enfim, 5 litros... Esses valores são precisos e corretos. Falam 70 pessoas, eram 70 pessoas. E tudo isso foi derivado, saiu de fato, por exemplo, tem algumas pessoas, algumas denominações creem que isso de fato saiu da boca de Deus, foi ditado pela boca de Deus no seu original, né? No caso do Velho Testamento, o hebraico, no caso do Novo Testamento foi o grego. Enquanto os autores estavam escrevendo, e outros cristãos, na verdade, acreditam que a Bíblia é um livro mais superficial. Isso é difícil de acreditar, mas existe isso ainda. Então, assim, você não precisa levar ao pé da letra, ipsis literis, cada coisa que é falada ali, porque o que você tem que observar, na verdade, é o total, é o pano de fundo do que a informação está passando. Então, assim, e aí, né? Qual que é o peso que nós devemos dar, o que nós devemos fazer? Eu queria discutir um pouco a respeito disso. E, claro, eu vou trazer aqui a minha opinião, mas antes de mais nada, eu acho que é muito relevante a gente meditar sobre a opinião de uma pessoa que, para nós cristãos, é a mais relevante, né? E nós devemos, na verdade, basear a nossa opinião em cima da opinião dessa pessoa, que é Jesus Cristo. Então, assim, nós temos um relato muito fiel a respeito da vida de Jesus Cristo no Novo Testamento e demonstra em diversas passagens a forma como Jesus Cristo ele lidava com as escrituras sagradas, né? Obviamente, Jesus Cristo não lidou com o Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito depois de Jesus Cristo, mas ele lidou com o Velho Testamento. Isso é uma referência muito boa de como nós devemos lidar com as escrituras no geral. Antes de eu dar sequência nisso, né, eu só gostaria de deixar relatado, se você, porventura, não se sente confortável discutindo esse tipo de assunto, eu diria para você não de fato discuti-lo, ou até mesmo entrar em contenda com as pessoas e tudo mais, porque assim como Paulo falou lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, ele falou o seguinte: cada um de vós não saibais mais do que convém, mas saiba conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então ele já orientava que existem certos assuntos que a ideia é que nós busquemos mais diante do Senhor, tentamos amadurecer um pouco mais dentro do nosso coração para a gente compreender a profundidade da palavra de Deus para nós. Se você se sente por qualquer motivo ainda não preparado para discutir esse assunto, se prepara diante do Senhor, busca a palavra, lê um pouco mais, medita nisso, porque o objetivo aqui não é destruir, ao contrário, é sempre edificar. Amém? Então vamos lá. Como que Jesus lidava com a Bíblia, né, com a palavra, o Velho Testamento na época. Então, sim, à medida que a gente vai lendo os evangelhos, a gente percebe algumas coisas muito importantes, né? Eu vou citar algumas coisas aqui. Por exemplo, Jesus, ele se interessava muito pelas Escrituras. A gente consegue ver isso em Lucas 2,46, quando ele, por exemplo, ele tinha 12 anos e a palavra diz que ele já estava com os sacerdotes da época discutindo as profecias, as palavras. Alguns historiadores até dizem que ali, Jesus, que tinha 12 anos, né, o judeu, ele era sabatinado a respeito do conhecimento das Escrituras, e se ele errasse em alguma coisa, aquilo ali demonstrava que ele não estava preparado para ser um rabino, por exemplo. Ele não poderia ser um rabino. Então, Jesus, por exemplo, ali naquele momento, ele estava, alguns historiadores acreditam que ele foi sabatinado, que, assim, perguntas difíceis, complexas foram colocadas ali sobre a vida dele. E a palavra nos diz que os próprios sábios, os fariseus, eles reconheceram que ele era muito letrado, que ele era muito conhecedor das Escrituras. Então demonstra que Jesus se interessava largamente pelas Escrituras, ele não simplesmente ignorava ou tinha isso como uma coisa mediana. Jesus acreditava nas Escrituras, né? Tudo que estava escrito ali, ele realmente colocava aquilo como ensinamento, ele cria no que foi falado, ele cria no que foi escrito e ele ensinava sobre aquelas coisas. Jesus interpretava as Escrituras também, em diversas passagens. Jesus, ele se pega falando com os doutores da lei, ele fala: olha, mas lembra do que está escrito lá,
que Deus quis dizer a respeito desse assunto, daquele outro, do casamento, da lei, dos profetas. Então, assim, Jesus Cristo não simplesmente passava por cima de algum assunto, ao contrário, ele ia profundamente e ele cria e interpretava aquilo que estava escrito dentro da palavra. Ele cria na inspiração das Escrituras, em Marcos capítulo 12, versículo 36, ele fala de como um salmo, né, que Davi escreveu. A palavra fala assim, mas como então Davi é cheio do Espírito Santo? Então ele cria que ou pelo Espírito Santo, na verdade ele diz naquele texto. Então ele cria que o salmista, quando escreveu, ele estava inspirado pelo Espírito Santo, o que nos dá a entender de que realmente existe esse aspecto de inspiração relacionado às Escrituras. Jesus também ele cria que as Escrituras falavam a verdade. Então, por exemplo, quando ele fala que as Escrituras diziam que Deus criou o homem, ele cita as Escrituras, né? Ele fala, então, quando Deus criou o homem, criou a mulher, ele disse Deus, e aí citava as Escrituras. Então, assim, tudo isso demonstra o conhecimento de Jesus a respeito das Escrituras. Ele citava nos seus sermões as Escrituras, ele reinterpretava as Escrituras e ele discutia essas Escrituras. Eu só vou deixar um ponto aqui a respeito disso, de reinterpretava, que tem a ver com o conhecimento do que elas significavam de fato. Então, assim, será que tudo que estava escrito nas Escrituras era exatamente aquilo que Deus queria? Por exemplo, nós podemos ter como noção de que algumas coisas não eram. Quer um exemplo? Por exemplo, Jesus falava do casamento. Ele disse que o divórcio não era algo que estava no projeto de Deus. Mas aí os fariseus chegavam para Jesus e falavam, mas olha, Moisés nos permitiu divorciar, então não pode divorciar? E aí Jesus falou o seguinte, olha, aquilo ali está escrito por causa da dureza dos corações. Então não era um propósito real e inicial de Deus, mas por causa da dureza do coração do homem foi colocado aquilo ali nas Escrituras. Então olha que profundo isso. Então tem certas coisas que nós conseguimos observar, principalmente no Velho Testamento, que não estão ali porque são um propósito divino, no sentido factual, né? Deus não queria que um homem se divorciasse, Deus não queria que um casal que foi feito diante de Deus, que ele uniu, se separasse, mas por causa da dureza do coração do homem, aqui foi colocado uma possibilidade de divórcio, por exemplo, né? Então aquilo ali não poderia ser usado, como não foi usado por Jesus Cristo, como uma bengala para que outras pessoas pudessem fazer o que bem quisessem. Mas ao contrário, ele falou assim, olha, no início não era assim. Disse Deus, o homem sairá da sua casa e iniciar a sua mulher, deixará o pai e mãe e iniciar a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então Gênesis 2 já falava disso, né? Então, assim, esses assuntos demonstram que Jesus Cristo lidava de uma forma muito peculiar com as Escrituras, considerando, crendo, discutindo, meditando e muitas vezes reinterpretando. E esse é o significado que nós temos que ter, a interpretação a respeito de Deus, que o Senhor Jesus nos deu muitos indícios. Então, por exemplo, existiam os 10 mandamentos, né? O Senhor Jesus, ele não simplesmente confirmou a interpretação atual daquele momento dos 10 mandamentos, mas ao contrário, ele aprofundou. E quando eu falo aprofundou, eu não estou dizendo que ele ampliou no sentido de que agora qualquer pessoa poderia fazer qualquer coisa que interpretasse. De maneira nenhuma. Vamos pegar um exemplo? Ele fala o seguinte, lá no Sermão da Montanha, quando ele está pregando, ele fala assim, uma vez ouvistes, né? Não matarás. Onde estava escrito isso? No Velho Testamento. Era uma das leis, não matarás. Então ele quis o seguinte, olha, esse texto não matarás, ele significa de fato não matar alguém. Ele falou, vocês ouviram isso. Mas ele falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa mais profunda do que essa. Aquele que pensar mal, ou xingar, ou tratar mal o seu igual, uma outra pessoa, já é considerado homicida e é digno do fogo do inferno. Olha a profundidade que Jesus Cristo conferiu a um texto que normalmente só significaria não matar. Então, assim, de fato, Jesus, a palavra diz, né, que ele cumpriu toda a lei, e hoje nós não somos presos à lei, mas a prisão aqui não era uma questão se é que eu não preciso cumprir a lei. A prisão é que é o seguinte, nós éramos condenados pela lei, mas agora ele nos deu uma outra interpretação que, assim, aos nossos olhos, na verdade, ao olho de qualquer ser humano, é uma interpretação que condena a todos. Qualquer um aqui já pensou mal de alguém, qualquer um aqui já desejou mal a alguém, e ele fala o seguinte, essa pessoa é considerada uma homicida. Então, assim, ele aprofundou o entendimento das Escrituras.
Mas é porque aí é aquilo que Paulo explica lá na frente. Ele fala assim, olha, porque onde abundou o pecado, então ele aprofundou o conhecimento das Escrituras, todos pecamos, não tem ninguém diante do sermão de Jesus Cristo que consegue levantar a mão e falar assim, olha, eu nunca pequei. Não existe. Mas é por isso que Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça em Cristo Jesus. Então, Jesus nos dá salvação, mesmo sabendo que, diante dos olhos dele, numa reinterpretação de um texto bíblico, nós somos pecadores, mas ele morreu por nós, né? Ele assumiu toda a culpa, e ele morreu, assumiu, recebeu a ira de Deus, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, sendo feitos co-herdeiros com ele, né? E filhos de Deus. Então, assim, qual que era o meu objetivo aqui? Eu já estou chegando no final do vídeo, né? Era mostrar o seguinte, que nós temos uma visão muito limitada da Bíblia, no seguinte sentido, não sei que está escrito ipsis literis, é isso que eu tenho que fazer, e eu não posso mudar, eu não posso... ter nenhum tipo de busca associada a isso, porque é o que está aqui, não tem o que dizer. Não, nós temos que buscar pelo Espírito Santo e compreender aos olhos de Deus e pelos caminhos que o Senhor Jesus já nos ensinou de como lermos a palavra, interpretarmos os seus mandamentos, nós temos que aplicar isso dentro da nossa vida. Então, assim, eu diria aqui que tudo o que nós devemos fazer sempre que nós lermos a Bíblia, nós temos que ler e buscar pelo Espírito Santo, que é aquele que discerne todas as coisas. Paulo fala o seguinte, né? Quem que discerne as coisas do homem, senão o Espírito que está no homem? Da mesma forma, só o Espírito de Deus discerne as coisas que estão no coração de Deus. Então nós temos que buscar no Senhor ao lermos a palavra, para entendermos e termos a testificação do seu Espírito daquilo que ele de fato quer nos falar. Cada assunto, cada parte histórica, cada parte poética, tudo que é falado ao nosso coração, Deus tem um propósito na nossa vida. O Senhor já nos deu um ensinamento, já nos mostrou como nós devemos fazer, nós devemos seguir esse passo, valorizando a Escritura, lendo a Escritura, discutindo a Escritura, buscando a respeito dela e vivendo conforme os seus preceitos e os seus caminhos. Lembrando do Salmo capítulo 1, né, versículo 1, bem-aventurado o varão que medita na sua lei de dia e de noite, e nela tem o seu prazer. Né, e não senta na roda dos escarnecedores, não faz nada daquilo que está escrito lá depois, porque será como uma árvore frutífera plantada ao ribeiro de águas, no qual dará o seu fruto na estação certa. As folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então nós queremos essa bênção diante de Deus. Amém? Espero ter contribuído com você para você entender um pouquinho do que significa a Bíblia, né? A gente não tem que sair matando gente, igual falava lá no Velho Testamento, alguma coisa nesse sentido. Não é isso que nós estamos querendo dizer, mas é interpretarmos e entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então existia um significado profundo nisso e o Espírito Santo quer testificar no nosso coração. Como disse Paulo no 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, finalzinho do versículo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós queremos entender o que o Espírito quer falar conosco. Amém? Então Deus te abençoe e muitas bênçãos aí alcançadas durante a leitura da palavra e a meditação dela. Amém? Paz do Senhor, até a próxima.